Senhor, gente! E terceiro dia lendo este livro. Como é o nome do livro, Samuel? O Poder do Adolescente que Ora. Isso mesmo, você é um adolescente, tá acompanhando a gente? Ai, que alegria, né, Samuel, que a gente está de estar juntinho de você, aprendendo mais da palavra do Senhor. Eu estou aqui com a minha Bíblia Sagrada e o Samuel também está com a palavra de Deus aberta, ó, para dar uma palavra para você. Mas a gente quer dizer que estamos muito felizes por ter chegado mais gente para aprender da palavra com a gente também, né, Samuel? Nós queremos mandar um beijão para todos vocês que estão nos apoiando, ajudando, dando um like e comentando que está gostando, que tem sido bem. Quer mandar um abraço aos amigos? Sim, abraço, amigos. Eu quero mandar um abraço para todos os meus amigos. Tem gente de Manaus assistindo a gente, da Bahia também, a Bia. Que Deus abençoe muito vocês e nos ajudem a compartilhar essa mensagem de paz, de amor, de bênção, para abençoar mais lares, tá combinado? Você não vai ficar com a bênção só pra você não, né? Ah, não, isso é egoísmo, né? Nós vamos falar sobre isso. Oh, não, falamos ontem sobre isso. Palavra do Senhor hoje com o Samuel. Para mim. Onde tá escrito, Samuel? Está escrito em Mateus 6, 14 e 15. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês, que está no céu, também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Eita, é muito sério esse negócio, gente. Se você perdoa, você é perdoado. Se não perdoa, não é perdoado. Entendi. Você entendeu? Eu entendi. Então, gente, vamos para a leitura de hoje e o tema é: Senhor, ajude-me a perdoar os outros. Por mais que a minha mãe me maltratasse em minha fase de desenvolvimento. É da autora, tá, gente? Stormy O'Martian. Olha o nome dela aqui, ó. Ela está dizendo que o pai dela não era assim, entendeu? Era uma pessoa muito boa, o pai dela. Quando aceitou a Cristo, o perdão que devia à minha mãe era uma coisa óbvia que tinha que acontecer, e foi o que ela fez. Por quê? Porque ela queria ficar livre do passado dela, né? Não percebi até que anos se passaram que ela não era a única pessoa que precisava de perdão. Então, aconteceu que um dia, conversando com a minha amiga que era cristã e muito fervorosa, eu contei que achava que minha vida estava sem rumo e que estava muito frustrada por causa disso. Aí, ela disse que eu precisava perdoar o meu pai. Eu respondi na hora que ela estava errada. Porque meu pai era um homem muito bom. Pra que eu ia perdoar ele? Aí, gente, eu perguntei pra Deus. Naquele dia mais tarde, dizendo assim: Senhor, eu tenho de perdoar o meu pai por alguma coisa? Eu esperava que Deus me afirmaria que não era nada disso, que era só o meu coração. Mas de repente eu percebi que lá no fundo, que sentia que meu pai, sabe o que ele fez? Ele não fez. Ele nunca interviu no meu problema com a minha mãe. Ele nunca interviu ao meu favor, sabe? Ele nunca me livrou das loucuras dela. Ele nunca apareceu sequer para abrir o armário que ela me escondia lá. Ele nunca abriu a porta para mim sair. De certo modo, não percebi até aquele momento o quanto havia culpado meu pai por deixar a minha mãe
me maltratar. Ele sabia que estava com sérios problemas mentais. Ele sabia que ela me maltratava, gente. Então, ao perdoar o meu pai naquele dia, eu finalmente tive uma sensação de paz que eu nunca tinha sentido antes. E depois disso, houve uma verdadeira mudança na minha vida. Pude percebê-la deslanchando em uma boa direção. Porque quando não perdoamos, essa ausência de perdão, sabe, gente, ela impede de levar adiante a nossa vida. Na maioria das vezes sabemos que não perdoamos alguém, sabia? A gente tem certeza, eu não perdoei fulano. Sentimos assim, bem profundamente, com muita certeza. Não queremos perdoar aquela pessoa, por quê? Porque ela nos machucou, né, gente? E machucou foi muito, e consequentemente queremos que a pessoa pague por tudo aquilo que ela fez com a gente. E não parece ser justo isso? Então, se perceber que você não perdoou alguém por alguma coisa, gente, é um conselho da autora aqui, ó. Você tem que confessar a Deus imediatamente. Lembre-se que perdoar alguém não torna aquela pessoa que fez o erro, você não torna essa pessoa certa. Mas, sabe o que significa? Você vai ficar livre! Eba! Amém, Samuel? Amém. Amém, né? Em outras palavras, quando você perdoa uma pessoa, isso não justifica o que o fulano fez com você, entendeu? Não justifica isso daí. Não significa que está dizendo também que ela não estava errada ou que a pessoa não te magoou. Significa que você está dizendo que quer ficar livre dessa coisa ruim, desse sentimento de uma vez por todas, e que você quer seguir em frente da sua vida, largando o resto para trás. Se não fizer isso, sabe o que vai acontecer? O quê? Vai acabar com você. Você vai ficar presa, como eu, a autora do livro, sabe? Vai sentir tudo o que ela sentiu e vai sentir que vai estar frustrado e vai sentir que não vai estar andando para lugar nenhum, se sentir parado. É horrível, gente, isso não vem de Deus. Às vezes é possível que não perdoemos uma pessoa, mas sabe, porque a gente nem se lembra disso. É uma coisa que a gente não reconhece, que está no secreto, sabe? Bem no escondidinho dentro da gente. Pensamos que estamos perdoando, mas na verdade não estamos. Para ter certeza de que isso não está acontecendo, sabe o que você precisa fazer? É preciso fazer o que eu fiz. Vocês lembram que a autora fez? Ela orou pedindo para Deus mostrar a verdade sobre aquele assunto. Lembra que aí o Papai do Céu falou para ela: você não perdoou seu pai? Diga assim, ó: Senhor, mostra-me, por favor, me mostra se há alguém neste mundo gigante aí, ó, que eu não perdoei. Me mostra. Gente, Deus vai te mostrar. Esteja preparado. Então, quando a pessoa que disse ou fez algo que te magoou vier na sua mente aqui, ó, você confessa ao Senhor e peça para Deus te ajudar a ficar livre desse sentimento ruim. Você se sentirá muito bem quando tirar dos seus ombros este grande peso da falta de perdão. Agora é a vez de Samuel ler, que ele tá muito quietinho. O Samuel vai ler a primeira lição da nossa lição de hoje. A primeira lição de 4. Qual é a primeira lição, Samuel? Eu sou o projeto. Você é um projeto de Deus. Você também, gente. Todos nós somos um projeto do Senhor. Fazendo a melhor escolha. Primeira lição, qual é? Fazendo a melhor escolha. Ah, tá. Quer um microfone? Eu quero um microfone. Quer um microfone?
Sei que ódio é uma palavra muito forte e detestamos usá-la para nos referir a qualquer coisa. E certamente detestamos a ideia de que podemos de fato sentir ódio por outra pessoa. Alimentamos pensamentos de falta de perdão. Eles se transformam em ódio dentro de nós. E isso pode deixar-nos doentes, sem dúvida. Isso não nos faz atrair as pessoas. Jesus foi bem enérgico nesse sentido ao dizer: quem odeia seu irmão é assassino. E você sabe que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. 1 João 13,15. Misericórdia, amor. Ele também disse: quando estiver orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-nos, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Está escrito em Marcos 11:21. Agora vamos direto ao ponto, de novo. No vídeo de ontem teve um ponto, né? Teve. Jesus está dizendo que se não perdoarmos, somos considerados assassinos sem nenhuma esperança eterna e que não devemos esperar que Deus nos perdoe, a menos que perdoemos os outros. Eu diria que entre perdoar e não perdoar, perdoar parece ser a melhor opção. Perdoar. Quando optarmos por não perdoar, acabamos como que andamos na escuridão. 1 João 2, do 9 até o 11. Não podemos ver com clareza e por isso tropeçamos em meio à confusão. Com isso, perdemos a nossa razão e cometemos erros. Ficamos fracos, doentes e amargurados. As outras pessoas notam tudo isso por palavras e ações. Elas a veem mesmo quando não conseguem identificar exatamente o que está acontecendo. E por isso, sentem-se pouco à vontade ao nosso lado. Quando optarmos por perdoar, nos beneficiarmos, assim como todos os que estão à nossa volta. É verdade, né, Samuel? Agora vamos para a segunda lição. Eu quero um microfone também. Segunda lição. 3 microfones. O título é Colocando Sua Família em Primeiro Lugar, gente. É extremamente fácil não perdoarmos os membros da nossa família, sabia? Isso acontece porque, na maioria das vezes, estão bem do nosso lado, ó. Bem do nosso lado. E por causa disso, as pessoas da nossa família nos conhecem melhor e podem nos ferir profundamente, gente. Mas por essas mesmas razões, não perdoar um familiar vai te trazer uma devastação na sua vida. É por isso que o perdão tem que começar na nossa casa. Primeiro, é muito importante ter certeza de que você perdoou sua mãe, seu pai e depois a Bíblia é muito clara nesse sentido, gente. O 5º dos 10 mandamentos fala o quê? O quê? Você sabe? Diz assim, ó: honra ao teu pai e à tua mãe, entendeu? A fim de que você tenha vida longa na terra que o Senhor te deu. Tá escrito em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Não honrar o papai e a mamãe, gente, vai te deixar muito triste e infeliz. E além disso, vai diminuir a sua vida. E você não pode honrá-los plenamente se você não tiver perdoado o papai e a mamãe, tá? Extremamente necessário. Isso é uma verdade muito gigante, gente. Independente da situação da sua família, independente disso, tenha você pais biológicos,
ou se os seus pais forem adotivos, se um dos seus pais ou os dois até mesmo morreram, se eles se mudaram, se abandonaram você, tudo isso. É preciso, sobretudo, perdoar a cada um deles, até mesmo por terem feito isto. Sabe, gente, conheço uma garota que teve de perdoar o pai e a mãe porque eles se divorciaram. Conheço outra que teve de perdoar a mãe porque, sabe por quê? Porque ela viajava muito a trabalho e deixava a filha com a avó. A filha sabia que a mãe amava ela, mas mesmo assim teve de perdoá-la pelos momentos que ela se sentiu abandonada por causa da ausência da mamãe. Conheço um menino que teve de perdoar o pai porque ele deixou sua mãe e seus irmãos e não voltou mais para casa. O menino se sentiu abandonado e pensou que o pai não amava ele o suficiente para voltar para casa. Quando o pai mais tarde tentou reconciliar-se, o menino não aceitou nem uma aproximação do pai. Levou adiante aquela mágoa, não quis ficar livre daquela mágoa. Passaram-se anos para que o filho pudesse finalmente perdoar o pai. Aí deu certo no final. Hoje eles são bem próximos. Contudo, eles perderam muitos anos por falta, sabe do quê? Por falta da falta de perdão. Conheço outro menino que precisava perdoar a mãe por causa das palavras duras e das críticas que a mãe falava para ele todos os dias. Mas ele nunca perdoou a mãe dele e se sentiu infeliz, sabe, gente, por toda a vida. Gente, a autora escreve neste livro que minha mãe dizia coisas cruéis para mim também. Ela muitas vezes me dizia que eu era um verdadeiro fracasso e que eu não era nada. Foi só quando eu a perdoei por todas aquelas palavras que pude parar de me considerar, enfim, um fracasso que ela havia predito. E eu pude seguir em frente em direção, sabe ao quê? Ao sucesso que Deus tem para mim e que Deus tem para você também. Quando tomei a decisão de perdoar minha mãe, fiz porque eu queria obedecer, sabe a quem? Deus. A Deus. Mas o fato de perdoá-la uma vez não significou que nunca mais tive de me preocupar em perdoá-la de novo. Havia camadas e camadas e camadas de faltas de perdão que haviam se levantado em mim ao longo dos anos e descobri que eu tinha que perdoar ela todas as vezes que eu me lembrava das lembranças más que ela havia me feito passar. Por fim, gente, ela conseguiu se libertar de tudo. Por que será que ela conseguiu, né? Gente, é porque Deus ajudou ela. A gente não consegue sozinho, não. Tem que pedir ajuda do Senhor. Só porque você confessa que não perdoou alguém um dia, não significa que você perdoará alguma outra coisa no dia seguinte. É por isso que o perdão é uma opção que você deve fazer quando? Todos os dias. Você escolhe perdoar caso tenha ou não tenha vontade. Entendeu, Samuel? Se você espera que apareçam primeiro, sabe, um sentimento bonzinho aí no seu coração com relação àquela pessoa, gente, poderá acabar por esperar a vida toda e esse sentimento bonzinho não vai aparecer, não. Cabe a você. Você tem responsabilidade disso na sua vida. Cabe a você confessar a Deus a falta de perdão que há no seu coração e pedir para Deus te ajudar a perdoar, sabe? Por completo. Decidido, tá perdoado. E, enfim, seguir em frente para sua vida que Deus tem preparado para você. E Deus está esperando você se decidir neste caso aí, gente. Vamos para a terceira lição com Samuel Sampaio. Comigo. Quando você se sente que não consegue perdoar.
Ei. Perdoar nunca é fácil, mas às vezes o perdão pode parecer impossível diante da terrível dor que você sofreu. Se puder pensar em alguém a quem está tendo dificuldade para perdoar, peça a Deus para ajudá-lo. Se alguém o envergonhou ou rejeitou, foi rude com você ou disse algo ruim a seu respeito na sua frente ou pelas suas costas, peça a Deus para dar-lhe um coração disposto a perdoar essa pessoa. Ele fará isso, mesmo quando parece impossível. Ao perdoar alguém, você coloca essa pessoa nas mãos de Deus, para que Ele possa tratar com ela. O perdão, na verdade, é a forma de se vingar, pois não é só libertar você da pessoa que está perdoando, mas também o deixa livre para seguir em suas direções a todas as coisas boas que Deus tem para você. Lembre-se que perdoar alguém não depende do fato de aquela pessoa admitir sua culpa ou pedir desculpa para nós. Se assim fosse, a maioria de nós jamais poderia perdoar alguém. Podemos perdoar independente do que a outra pessoa faça. Às vezes precisamos perdoar-nos a nós mesmos por coisas que fizemos. Outras vezes precisamos perdoar Deus quando coisas acontecem e nós o culpamos. Verdade. Peça a Deus para mostrar-lhe se você tem alguma coisa em seu coração. Não deixe que nenhum tipo de falta de perdão limite o que Deus quer fazer em sua vida. Não deixa, gente. Olha, por favor, busque no Senhor essa resposta. Porque se você ora, você está esperando uma resposta. Né, Samuel? Agora, nós vamos para a quarta lição. Dá um sorriso. O que for necessário. Pedro perguntou para Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? É até 7 vezes? Aí Jesus falou: eu te digo que não é até 7 não. Tá errado essa conta aí, ó. Você tem que perdoar 70 vezes 7. 490 vezes. E se pecar 491? Aí não precisa perdoar? Vai ter que perdoar também. Mas... Deus quer que você perdoe quantas vezes for necessário, Samuel. Jesus contou a história de um homem que foi perdoado de uma grande dívida que ele tinha com o seu Senhor. Mas depois esse mesmo homem mudou de atitude e fez seu amigo pobre, que devia para ele, ir para a prisão. Porque ele não pagou uma dívida assim, ó, pequenininha. Quando Jesus ficou sabendo disso, gente, ele falou assim, ó: servo mau, eu cancelei toda a sua dívida, porque você ficou me implorando. Você devia ter tido, sabe o que? Misericórdia do seu servo pequeno. Porque você mandou ele pra cadeia. Aí tá escrito, sabe aonde? Mateus 18, 32, 33. Vai lá e lê a história todinha. Aquele senhor ficou tão furioso com aquele malvado que colocou ele na cadeia até que ele pagasse toda a dívida gigante que ele tinha. Ó, pra ele. Jesus Cristo falou assim, ó: assim também vai fazer o meu Pai Celestial se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão, o seu amigo, o seu vizinho, o seu parente, né? Mateus 18, 35. Gente, isso é muito sério. Nós que recebemos a Jesus, fomos perdoados de uma grande dívida gigante, gente. Não temos o direito de não perdoar os outros. Deus disse assim, ó: sejam bondosos, gente, sejam compassivos uns com os outros, perdoem-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês. Efésios 4:32. Se não perdoamos, nós também seremos aprisionados no nosso próprio ódio. Tudo que fazemos na vida, que dura para sempre,
sabe o que é? Depende de duas coisas, só duas. Primeira, amar a Deus, e a outra? Amar os outros. É muito mais fácil amar a Deus do que amar aos outros, mas Deus vê todo mundo sem nenhuma distinção. Sério? Uma das coisas mais carinhosas que alguém pode fazer, sabe o que é? O quê? É perdoar. É difícil perdoar aqueles que nos feriram, né? As pessoas que nos maltratam, que nos ofendem. É difícil perdoar essas pessoas maus. Mas Deus quer, sabe o quê? Deus quer que amemos até os nossos inimigos, gente. E ao longo desse processo que você vai ter de orar, pedir perdão para Deus, no meio disso tudo, sabe o que Deus vai fazer com você? Deus vai te aperfeiçoar em amor. Seu coraçãozinho vai ficar cheio do amor de Deus. Está escrito em Mateus 5,48. Quando você perdoa os outros, essa atitude demonstra para Deus o quanto você ama a Deus. Essa atitude abre o seu coração e a sua mente e te deixa livre para experimentar o amor de Deus na sua vida. Deus vai te deixar livre para seguir em direção a tudo o que Ele tem para você. Agora eu quero que nós aqui, né, eu, Samuel e você que está aí assistindo, que eu tenho certeza que você está aprendendo muito da palavra do Senhor. Vamos refletir um pouco mais sobre isso que a gente falou agora, ó. São 3 reflexões. A primeira, você precisa... Você lembra, né, que a gente pediu para você ter um caderninho e uma caneta e a sua Bíblia? Ó, do Samuel já tá aqui, anotadinho. Mas hoje a questão é a seguinte. São 3 reflexões pessoais. Então, o Samuel não vai falar dele hoje, porque é pessoal. Ó, escreva a primeira. Escreva uma oração pedindo a Deus que te mostre alguém que você não perdoou. Se Deus te mostrar, peça para Deus te ajudar a perdoar essa pessoa definitivamente. Ó, você vai fazer assim, uma dica, tá? Ore ao Senhor. Senhor, existe no meu coração alguém que eu não perdoei? Por favor, Senhor, me mostre, porque eu quero andar certinho contigo. Eu não quero não perdoar, porque eu sei que se eu não perdoar, o Senhor não vai me perdoar também. É muito sério isso. É preciso fazer esta oração. E depois você vai ficar em silêncio por 1 minutinho e você vai se lembrar se aconteceu algum caso que você não perdoou. E quando você se lembrar, aí você vai e fala para Deus: Senhor, eu te peço perdão por isso, isso e isso. Tá combinado? Vamos para a segunda então. A segunda é uma das maneiras pelas quais você pode perdoar mais facilmente uma pessoa é fazendo o quê? Orando por ela. Então você precisa escrever uma oração de intercessão por alguém que você precisa perdoar, independente de quando que aconteceu essa situação aí, também independente de se a pessoa hoje está viva ou não, sabia? Independente disso, mesmo que a pessoa não esteja mais entre nós, é preciso fazer esta oração, porque quem vai ser liberto é você. Quem vai ganhar o presente de Deus nesta hora é você. 3. Escreva uma oração pedindo a Deus que te mostre se há alguém que não perdoou por alguma coisa e como você pode consertar essas coisas aí entre vocês. Deus vai te mostrar. Eu tenho certeza que Deus vai te mostrar. E agora vamos para a nossa oração final. Samuel ora com a gente. Senhor, ajude-me a entender quanto me perdoas para que eu não retenha perdão com os outros.
Ajude-me a perdoar pelas vezes que fracassei. E se eu te culpei por coisas que aconteceram na minha vida, mostra-me para que eu possa confessá-lo em tua presença. Ajude-me a orar por aqueles que me feriram, para que o meu coração seja generoso com eles. E se alguém não me perdoou por alguma coisa, mostra-me o que eu posso fazer para ajudar a resolver esta questão entre mim e ela. Oro para que abrandes o coração dela, para que me perdoe. Senhor, mostra-me se há alguma coisa que a minha mãe ou meu pai fizeram ou deixaram de fazer pela qual eu não os perdoei. Ajude-me a perdoar a alguns membros da minha família ou amigos toda vez que preciso fazê-lo. Não quero que nada se coloque entre mim e ti. Senhor, não quero limitar o que queres fazer em minha vida por causa da minha incapacidade de perdoar. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Agora, gente, o poder da palavra, Samuel já leu, tá? Em Mateus 6, 14, 15, que diz: se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não vai te perdoar. Não. Né? E agora terminamos mais um dia na presença de Deus, aprendendo da palavra do Senhor. Você gostou? Você vai dar um joinha pra gente? Compartilhe esta palavra do Senhor com mais amigos que você conhece, que precisa ouvir a palavra de Deus, precisa conhecer ao amor do Senhor. Compartilha com seus amigos, suas famílias, né, Samuel? Pode comentar aí embaixo o que Deus tem feito por você. Conta seu testemunho, né, Samuel? E nós esperamos você amanhã neste mesmo canal. Deixa o like. Fiquem na paz do Senhor, gente. Beijinho pra todos vocês. Com muito amor, da Rosimeire Samuel. e do Samuel. Tchau. Tchau.